falar do amor é muito complicado. Existem livros e mais livros, mas amor não se explica, amor se vive. Quando a gente olha no Evangelho de João, quando ele fala da ressurreição, Jesus aparece a Pedro e, dentro de um diálogo que ele começa, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Vamos tirar o nome de Pedro. Cada um coloca o seu nome, eu vou colocar o meu. Clóvis, você me ama? O que vocês responderiam para Jesus? Sim. Sim? Mas Jesus é insistente. Ele pega e fala: Pedro, presta atenção no que eu estou falando para você, Pedro. Você me ama? Pedro fala: eu te amo. Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes. Por que será que ele perguntou 3 vezes? Que tipo de amor que Jesus falava e que tipo de amor Pedro respondia? Eu acho que essa é uma grande reflexão que Jesus deixa para a gente. Amor, que amor é este? E como o tema é o amor vencendo barreiras, que amor que vence barreiras? Então, dentro dessa questão, naquele livro chamado Ação e Reação, do André Luiz, tem um momento que, logo nos primeiros capítulos, existe uma palestra do Druso. E o Druso, ele coloca uma coisa muito interessante: que o amor é uma força divina que frequentemente nós aviltamos. Frequentemente nós deturpamos o que é o amor. E um pouco mais para baixo ele nos diz: quase sempre é mais pelo amor que nos enveredamos em pungentes labirintos. Gente, pelo amor que a gente erra. Então que amor é esse? E a gente vai ter que chegar a uma conclusão que liberta barreiras. Quando ele nos põe ali que é pelo amor que a gente se envereda em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado. Amor mal conduzido. E o Chico, numa mensagem que ele faz ali, trazendo na realidade os significados de amor, ele coloca a indiferença, desespero, paixão, ciúmes, orgulho, ódio, sensualismo como amor. Mas amor nesse tipo, mal interpretado, mal conduzido. Porque se eu pensar muitas vezes um momento de indiferença que eu tenho com alguém, não quero nem saber daquela pessoa. É um amor, como ele coloca, que está escondido dentro de mim. Tem medo de sair. Tem medo de ir ao encontro. Porque eu vou ter que derrubar barreiras. Um amor que muitas vezes é uma paixão, é algo que me desequilibrou. E eu me perco dentro dessa paixão. Então, que amor será que Jesus perguntava e Pedro respondia? Para isso, a gente vai ver algumas questões que os poetas são pessoas assim muito inspiradas, e eles nos trazem maneiras diferentes de amar. E tem uma frase, uma definição de amor do Mário Quintana que eu acho muito bonita. O amor é isso. Aqui está em branco, mas é assim: não prende, não sufoca, não ata, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Muito bem, o amor deixou de ser laço. Então, vamos brincar um pouquinho. Isso aqui sou eu. E eu tenho muito nó dentro de mim.
Não sei se vocês têm, mas eu tenho muito nó mal resolvido dentro de mim. E esses nós que eu tenho mal resolvido dentro de mim, gente, é difícil de tirar. Muito complicado. Se eu for aqui tentar tirar, eu vou levar muito tempo. Só que tem pessoas que conseguem fazer diferente. Tem pessoas que, ao invés de dar um nó bem dado dentro delas, elas conseguem fazer isso. Elas conseguem fazer laços. E de repente, cadê o nó? Não tem. E o laço, não é? A gente amarra tênis, antigamente amarrava sapato, hoje é tênis. Na realidade, ele amarra, ele sustenta e é fácil de retirar. E muitas vezes, como ele fala ali, ele coloca esses nós, por exemplo, quando eu entro em relação com o outro. E ao entrar em relação com o outro, fica muito complicado, não é? Então, isso aqui sou eu, esse aqui é o senhor. Puxa aí. Pode puxar. Muito bem. Tira esse nó para mim. Até o fim da palestra, você tira. Ele é especialista em nó. É especialista em nó. A Marisa sempre fala. Mancha o nó. Tá bom. Mas é fácil de tirar? Não. Não, então vamos nesse aqui. Muito bem, tira esse nó aí. Isso aqui tá fácil. Cílio, né? Não, mas é outra cordinha. Essa aí. Do jeito que eu faço. Muito bem, por que um é fácil e o outro não é fácil de tirar? Se eu pegar, na realidade, essa questão de laço, laço é algo que dá uma sustentação muito forte, que une, mas que é fácil de sair. Se eu tiver que desmanchar isso aqui, às vezes dentro de alguns tipos de relação que a gente tem, o que que acontece? Acontece que eu vou ter que fazer assim. Ah, não quero mais, ó. Pronto, tchau, benção. Alguém saiu pela metade. Alguém levou pedaço de alguém, alguém deixou pedaço de alguém. E quando isso faz dentro de mim, dentro de qualquer pessoa, causa dor. E essa dor é difícil às vezes da gente recuperar. Quando eu olho a palavra religião, eu vejo que a questão mais, vamos dizer assim, debatida, a origem latina dela é que ela é formar laços. Muitas pessoas falam religar, tornar, ligar-se a Deus. Nós nunca nos desligamos de Deus. Está lá em Atos de Apóstolo, nele vivemos, nele nos movemos. Eu me afastei por medo do amor, eu me afastei. Mas não estou desligado de Deus. E Kardec, quando ele trabalha em 1868, num dos últimos discursos dele na Sociedade Parisiense de Espírita, ele fala lá que o Espiritismo ele é uma religião no sentido filosófico de formar laços. Laços entre as pessoas. Não é entre eu e Deus. Porque se eu, como diz João na sua carta, se eu não conseguir amar quem está na minha horizontalidade, eu não consigo amar a Deus que está na verticalidade. João fala assim, se eu não amo quem eu vejo, como que eu vou amar quem eu não vejo? Então o que João nos diz é para a gente formar laços. E Kardec fala que é religar corações, religar sentimentos. E muitas vezes a gente vê que nós estamos juntos um com o outro, mas não estamos ligados. Estamos totalmente desligados. Então, dentro disso, essa frase, amas-me. Que amor é esse? Eu consigo formar laços? Ou o meu amor ainda é esse que
na realidade Ele está dando nós. Quando eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma coisa muito interessante. Ele nos fala de tipos de amor. A gente vai ver que nesse capítulo tem até a lei do amor, não é? Onde Lázaro e Fenelon trabalham de uma maneira muito interessante. Então, que amor é esse? Porque se eu voltar um pouco aos poetas, eu vou pensar numa coisa muito interessante. Eu vou pensar, por exemplo, que o amor, como diz Ivan Lins, numa música chamada Iluminados, ele fala: o amor tem feito coisas que até mesmo Jesus duvida. Já curou desenganados, já curou tantas feridas. O amor junta os pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço ou que seja de pedra. E fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós. Que amor! Ah, então não é qualquer amor. É um tipo de amor que consegue pegar os cacos e fazer alguma coisa diferente. E tem uma poetisa muito interessante. Ela faz um poema, porque hoje, dentro da tal da física quântica, a energia é neutra, não é nem positiva nem negativa. Conforme eu coloco a minha mente, ela pode ir para cá ou para lá. Não é isso? É a mesma energia que eu vou utilizar para o amor. Então, a Clarice Lispector, ela tem uma poesia muito interessante. E dentro dessa poesia muito interessante, posso pedir para você ler, Nel? Lê assim. Eu estou com medo. Aí o ó. Hã? Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase: eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Como é que é ter essa poesia? O que ele está falando? Ele está falando de uma desistência, não é? Muito bem. A mesma poesia, tá bem? A mesma poesia, daqui para cá. Pegando as professoras aqui. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase: já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. E aí, é a mesma poesia. Como é que é essa questão? Está vendo? A mesma energia eu posso usar para um lado ou eu posso usar para o outro. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele não pergunta para ele: Pedro, você conhece, você é líder, você é capaz de tomar conta. Não, Pedro, você ama. Você ama, mas que amor que é esse, né? Lá no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, naquela chamada Lei do Amor, ele fala algumas coisas muito interessantes sobre o amor. E ele nos diz isto, ele nos fala assim, que o amor, ele passa por algum processo. E ele fala: o homem, no começo, ele só tem instinto. Mas avançado um pouquinho, mais corrompido, ele tem sensações. Mais purificado, ele tem sentimentos. Então ele
é como se fosse uma escada. E o ruim, quando eu falo essa palavra amor, é porque em português, francês, italiano, nas línguas latinas, nós só temos uma palavra para falar de amor. Então, quando eu falo amor, eu falo amor dos animais, amor a Deus, amor a uma mulher, amor a um homem, amor a uma comida, amor a uma planta, amor a um livro, amor é fazer uma relação sexual. O que é amor, então? Se eu vejo lá no dicionário do nosso Aurélio, tem 13 significados diferentes de amor. Então, que amor que a gente fala? E quando a gente vê Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala assim: para as coisas novas eu preciso de palavras novas, para não haver confusão. Porque, de repente, uma palavra tem tantos significados que eu não sei qual o significado que eu estou usando. E ali ele fala da palavra alma, que tem vários significados. A alma do vinho, ele cita lá. A alma é imortal ou a alma não é imortal? Então tem vários conceitos. E aí ele conceitua a questão da alma. E é isso que eu acho que nós teríamos que buscar. Conceituar um tipo de amor que eu tenho e o tipo de amor que ele está falando. Então, se o homem só tem esses instintos no começo, na realidade eu tenho que começar a pensar o que é esse instinto, porque ele fala assim, no seu ponto de partida o homem só tem instintos, mais avançado, corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. E é tão interessante essa passagem que ele fala assim, não o amor no sentido vulgar do termo. Naquele tempo, a França só tem uma palavra para amor, não no sentido vulgar do termo. Porque esse termo amor, ele é muito poluído pelos vários significados que ele tem. E uma das coisas que ele nos fala, que é muito interessante, ele fala assim, o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Um grande mal nosso é nos sentirmos separados. Nós sentimos que o que eu faço não tem nada a ver com vocês. E na realidade, quando eu leio lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá que nossas almas estão interligadas. E o que eu faço, na questão do ponto de vista, o que eu faço interfere em todo o universo, devido a essa ligação. E a física quântica mostra isso hoje, que o que eu faço aqui interfere, o efeito borboleta interfere em várias regiões do universo. Então, esse desligamento que nós passamos a pensar que existe, essa separação nossa, é a causa de muitos problemas que nós fomos criando. Porque ele fala, não essa questão da personalidade nossa, mas é a fusão de seres. Se eu sentir que eu sou unido, que vocês são extensão minha, eu vou tratar vocês diferente. Esse é um grande problema. Porque quando eu estou trabalhando aqui no instinto, o que eu quero? Quais são as forças que eu vou, na realidade, utilizar? Então, a gente vê o seguinte, que os gregos, eles são preocupados, desde a sua antiguidade, em ter um nome para cada coisa. E eles não têm uma palavra para amor. Ele tem várias palavras que significam a maneira como eu me relaciono com o outro. E como eu me relaciono com o outro, eles daí classificam nisso aqui, que foi colocado instinto, sensação e sentimento, ou ignorância, paixão e bondade. Então, eles têm porneia. Porneia é um amor muito bonito,
dentro da fase de desenvolvimento do ser humano, é o amor que um bebê tem pela mãe. O bebê, ele não tem consciência nenhuma da mãe. Ele vai formar isso. É um objeto que ele está usando. Gente, deve ser tão... Se eu pudesse voltar, eu queria voltar nisso. Voltar e assim sentir, de repente, uma montanha na minha frente. Eu estou com uma fome do cão. Eu estou com um vazio imenso. E de repente eu sugo aquela coisa gostosa, desce quentinho e sacia minha fome. Eu retiro aquilo do outro. E aí ele adora o calor, adora o carinho, adora o toque, vamos dizer assim, o leite morno que sacia. Ele adora isso. E isto é o amor do bebê pela mãe. O duro é que a gente cresce, passa anos, e a gente continua nesse amor, retirando do outro aquilo que o outro tem de melhor para saciar a gente e não coloca nada no lugar. É uma relação porneia. É um amor ainda nesse estágio de ignorância e instinto. E isso é muito comum entre nós. Esse tipo de exploração do outro. Se a gente conseguir dar um passo, se a gente conseguir crescer um pouco, a gente vai para um outro amor que é o Eros, um outro tipo de relação. E esse outro tipo de relação, Eros era um deus, era uma criança, tinha asas, sujo, descalço, dormia no chão frio, tinha uma seta e um arco na mão, filho de 2 deuses. E aí começa o problema. Ele é filho de 2 deuses. Um, Pênia, que é carência. Olha só. É filho da carência. E filho do outro, que é a abundância e a habilidade. Então, Eros, ele usa dessas 2 artimanhas, da carência que ele tem, que ele quer preencher, e ele usa da habilidade que ele tem, porque ele é muito inteligente, para conquistar. Só que ele tem uma finalidade. É ele que educa o porneia. É ele que vai, através dessa inteligência, tirar a porneia e dar a porneia, esse tipo de relação, um momento de inteligência. Vai dar asas. Mas se ele não conseguir dar asa para a porneia, a gente não sai da porneia. Ele, através das coisas externas, porque ele se aproxima das questões externas, ele tem que descobrir a alma que existe dentro daquela questão externa, para ele crescer. Não adianta ele usar só as artimanhas para conquistar e para preencher a carência. E muitas vezes a gente chama amor isso, alguém que preenche a minha necessidade, que dá tudo o que eu quero. Eu quero ser amado, eu não quero amar. É esse marvaguinho Eros aqui. E ele é poderoso, com a tal da flecha dele e o arco, ele cutuca todos nós. E segundo Jean-Yves Leloup, que é um padre do deserto, que faz um estudo bonito disso, ele fala, a maior parte de nós estamos nesses 2 tipos de amor. Não conseguimos sair disso. Mas como? Né? Aí é filia. Filia é amor de amizade. Quem tem muitos amigos aqui? 1 milhão de amigos? Não, né? É. Tá vendo? Começa aí. Começa nessa questão. Porque esse amor de amigo, na realidade, eu dou. Eu dou daquilo que eu sou e eu recebo. É um compartilhamento, eu recebo daquilo que o outro é. Mas existe ainda um compartilhamento. Mas já é um amor
extremamente evoluído. Que Jesus chamou em determinada época os seus discípulos assim: já não vos chamo de servos e sim de amigos. Não de servos no sentido de serviçal, mas de amigos. Porque um amigo sabe para onde o amigo vai, o que o amigo faz. Então, essa questão de filia, eu não tenho medo de me esconder do outro. Eu não tenho medo de ser íntimo do outro. A questão de intimidade não é uma questão de relacionamento sexual. A questão de intimidade é uma questão de eu ser aberto para o outro. Não é eu despejar na cabeça do outro tudo que eu quero, mas eu não me escondo. E o meu amigo, ele aceita-me daquele jeito. Mas tem um grupo de pessoas que eu ainda não sou capaz de amar. E é por isso que eu tenho que sair desse filia e ir para o tal de ágape, que é o amor incondicional. É o amor gratuito, o amor pelo amar. E no Evangelho não existem esses dois tipos de amor. Só existem esses dois tipos de amor. Então, e Jesus só fala esse tipo de amor, ágape. Tanto é que ele fala assim: amai os vossos inimigos. O que é amar os inimigos? É um amor gratuito, é isso aqui. E ele fala: se você quer ser perfeito, ame seu inimigo, ágape. Ame, é incondicional. Mas é complicado, né? Porque eu tenho meus problemas, eu tenho os meus nós. Como que eu vou resolver? Porque o amor, na realidade, ele é contrário a uma coisa, o medo. E a gente muitas vezes tem medo de se soltar. Medo de ir ao encontro do outro. E Jesus, ele ainda nos diz, no Evangelho de João, o Evangelho de João, na realidade, é uma carta ao amor. E a primeira epístola dele, a primeira carta de João, também ele fala muito do amor. E no Evangelho de João é colocado lá que Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Só que essa palavra mandamento, na realidade, mitzvah, é exercício. Não é mandamento, é um exercício. Então, o que Jesus está pedindo é para que eu faça um exercício em cima de ágape. Isto é, comece a amar gratuitamente as pessoas, sem exigir nada delas. Eu não posso exigir. Porque o amor, se eu pego aqueles níveis, porneia, eros, é um nível de consciência. E ninguém consegue subir de nível de consciência se não tiver exemplo. Não é censura, exemplo. E isso que é difícil da gente fazer. Porque muitas vezes eu quero falar para o outro amar, coisa que eu tenho dificuldade. Para o outro deixar as coisas, e eu tenho dificuldade. Então, se o exercício não é que ele pede, eu aprendo a amar. Será que existe um aprendizado de amor? O que vocês acham? Vocês ensinam a amar? Como? É? Ninguém pode ensinar, eu acho. Não. Jesus não ensinou a gente a amar. Não, nós não aprendemos. Eu vou na escola, não aprendo lá logaritmo, derivado, integral, não aprendo isso. Mas que é dado, é dado. É engraçado essas coisas, né? Será que a gente aprende a amar?
Tem um poema do Drummond que diz que amar se aprende amando. Amando. E como é que é esse amando? Esse é o problema, não é? É engraçado que Paulo fala assim: quando eu era menino, isso na carta intitulada Carta do Amor, que é 1 Coríntios 13, né? Se eu tivesse as línguas, tal lá, não tivesse amor, seria... Ele fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas depois cresci, me tornei homem, larguei as coisas de menino. E aí eu posso perguntar: nós crescemos, né? Largamos as coisas de criança? Largamos as coisas relacionais de criança? Não. Complicado, né? Então nós continuamos, às vezes, essas crianças, às vezes mais birrentas do que o mais birrento que a gente conhece. E isso é engraçado, porque Paulo, ele mostrou para a gente esse desenvolvimento do amor, do entendimento dele de amar. Existiu um estudioso, há muito tempo atrás, Erich Fromm. Ele, psicólogo, estudou um pouco a mente do ser humano. Ele lançou uma vez um livro, há muito tempo mesmo, acho que na década de 60, um livro intitulado A Arte de Amar. E ali o que ele coloca é uma coisa muito interessante, porque ele põe o amor como um aprendizado. E a gente hoje, pelo que a gente conhece, a gente está ensinando a criança a amar quando ela está dentro da barriga da mãe. Tem até uma história hindu, que uma mãe estava grávida, deu à luz e levou o filho para ser educado por um guru. E o guru falou o seguinte: você chegou tarde, filho. Por quê? Porque quem tinha que vir para ser educado era você. Quer dizer, a gente quer dar o que a gente não tem às vezes. Então, dentro da arte de amar, ele nos coloca umas coisas muito interessantes. Se você quiser parar, perguntar, completar, pode fazer, gente. Ele fala assim: qualquer arte que eu for querer fazer, eu vou querer pintar, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que dominar a teoria das cores, como que eu faço uma sombra, como que eu faço um céu, como eu faço uma árvore distante, uma árvore próxima. Então, eu preciso ter um domínio da teoria. Agora, não basta eu ter o domínio da teoria, eu tenho que começar a praticar. E dentro desse domínio da prática, eu vou ter acertos e erros. Hoje a gente vê grandes pintores que descobriram que em cima do quadro, que é tão bonito e importante, tinha outro quadro. Porque ele foi pintando e repintando. Como diz Fernando Pessoa, a necessidade de tirar as tintas com que fui pintado e chegar na tinta original. Então, de repente, eu tenho que começar a fazer isso. Se eu olho no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, eu vejo que tem dois tipos de progresso: progresso intelectual e o progresso moral. E qual o progresso que vem primeiro? O intelectual. Porque ninguém faz o que não sabe. Olha que engraçado. Então eu preciso dominar um pouco a teoria e eu preciso praticar. O duro é que eu domino a teoria e tenho medo de colocar em prática. Então, dentro disso, esse domínio da teoria e o domínio da prática, a gente vê isso no Livro dos Espíritos. Só que no Evangelho a gente vê uma mensagem do Espírito da Verdade que é um pouco o contrário. Ele fala: Espírito, amai-vos. Amai-vos porque a gente tem o conhecimento. Instruí-vos.
Instruir porque quanto mais eu conheço, melhor eu faço. Então, dentro disso, eu tenho que ter esses dois domínios. E isso é importante por quê? Porque quando eu tenho uma prática, a teoria faz eu refletir sobre a minha prática. Faz eu repensar naquilo que eu estou fazendo. Se está certo, se está errado. Se eu estou fazendo de uma maneira, vamos dizer assim, harmônica ou não. Para isso eu tenho que fazer essa reflexão. Agora, amar tem que ser a prioridade. Eu tenho que fazer tudo como sendo prioridade o aprendizado do amar. E eu não faço, eu faço um monte de coisa e amar fica em segundo, terceiro plano. E aí eu abro o Evangelho de Jesus, Sermão da Montanha, e está lá. Busque o reino primeiro, não é o reino de Deus e toda a sua justiça. E tudo será acrescentado. Mas eu não acredito nisso, por isso que não é prioridade. Então isto aqui, se ele é uma arte, eu precisava ter isto aqui. E daí ele fala assim, você tem que ter algumas atividades no amor. E essas atividades que ele dá no amor, ela quebra alguns sensos que nós temos do senso comum. Por exemplo, na realidade, ele fala assim, dar. Amor é dar. Nunca foi receber. E eu desde pequeno escuto que a gente precisa ser amado para amar. A gente quer receber para retribuir. E é engraçado que Jesus ele fala, eu vim para servir, não para ser servido. Ele veio para amar, para doar. Ele não veio para que a gente ficasse amando ele. E essa questão do dar é um pouco complicada para nós. Em Atos do Apóstolo está lá, é mais bem-aventurado dar do que receber. Agora, para eu dar, eu tenho que ter. Lembra daquela multiplicação dos pães e dos peixes? Os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, tem uma multidão aí, o Senhor não dispensa para elas ir para casa. Jesus fala o seguinte, dá a vocês de comer. Quer dizer, vai lá dar o seu amor. Eles falam, Senhor, não temos nada. Como que vocês não têm nada? Não temos nada. Daí eles saem buscando peixes. E 6 peixes alimentam uma multidão. O amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, quantos pães eu tenho para dar? Eu tenho que ter alguma coisa. Agora, se eu não tenho essa alguma coisa, ele é um exercício. Eu tenho que começar a exercitar. E isso, como diz Madre Teresa de Calcutá, o amor dói. Dói porque ele vai dentro dos meus limites e ele quer arrebentar esses limites meus. Eu aprendo a amar fora dos meus limites. Dentro do meu limite não é amor. Então, quando eu sou desafiado, é que eu começo a exercitar o amor. Então, dar é algo que a gente precisa começar a colocar na cabeça. E nós temos um medo. Qual é o medo? O medo é de que quando eu dou, eu fico sem. Não é assim na vida? Se machucar. É. Eu tenho essa tesoura aqui. Ó. Fiquei sem a tesoura. Ô, Michele, não dá pra ficar sem a tesoura. Devolve. Tá vendo? Olha, gente, um objeto. Olha, eu prestei aquele livro para fulano, até hoje não devolveu. Que coisa de louco você. E o amor eu dou e eu esqueço. Não dá. Eu preciso mudar toda uma maneira arcaica de eu pensar. É dar. E é fácil dar? Não. É até um poema muito interessante, chama Out of Order, de André Aoun. Ele fala o seguinte, que a mãe e o filho foram passear e o filho estava querendo pipoca.
e de repente tinha uma máquina de pipoca, dessas que só põe a moeda e sai já, tudo prontinho. E o filho falou, mãe, eu quero pipoca. A mãe falou, filho, não dá, está escrito lá, desativada. Mas mãe, a pipoca está lá dentro. Filho, mas está quebrada. Ele falou, nós vamos embora sem a pipoca, vamos. E aí ele, com vontade de chorar, se retira. E aí o autor, o André, fala o seguinte, eu também tenho vontade de chorar. Porque tem tanta gente com tantas coisas boas dentro de si, mas que por causa de algum defeito, de alguma coisa enterrada, de alguma coisa travada, não dá. Algum nó que eu tenho não me deixa dar. E eu não dou. Mas eu cobro do outro, que não faz isso. Então, dar é algo que a gente precisa começar a aprender. Segundo que ele fala é cuidar. O cuidar é muito interessante, que o Leonardo Boff fala que, no livro dele, Saber e Cuidar, ele fala que cuidar vem de quere, em latim, que quer dizer cura. O amor cura as minhas barreiras, que são as minhas feridas. Não é? O amor vencendo barreiras. Barreiras são as minhas feridas. E só o amor fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Eu tenho que aprender a fazer isso aí, a cuidar. Então, quando que eu cuido de alguém? Quando a existência daquela pessoa ela é importante para mim. Agora, se não for importante, eu descarto a pessoa. Ela é uma coisa. Ela não faz parte minha, ela não é uma extensão minha. E hoje, como tudo é descartável, eu descarto a pessoa. Então a gente só cuida daquele que, na realidade, tem uma importância para mim. E eu quero fazê-la crescer. A gente vê isso naquela parábola do bom samaritano. O bom samaritano não se dava porque o outro era judeu, mas estava caído, estava com ferida, tinha sido assaltado. Ele estava num momento de descida da vida dele, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Então ele não estava bem emocionalmente. Foi assaltado por ladrões que roubam a nossa alegria, roubam a nossa esperança, roubam tudo da gente e deixa a gente machucado. E ele desceu, cuidou das feridas. Olha que bacana, gente. E eu cuido de que ferida? Dos outros. É engraçado que também a Madre Teresa, quando ela recebeu o prêmio Nobel, alguém perguntou para ela sobre o leproso e essa pessoa falou assim, eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão. Ela falou também não. Por dinheiro algum eu dava banho nele. Mas como que ela via o outro? Ela via o outro como alguém importante na vida dela. Era Jesus que ela estava atendendo através do outro. Ela entendeu aquilo. Se alguém der um copo d'água a um desses pequeninos, é a mim que me dá. Então ela dava. Ela dava, ela não recebia. Então cuidar é a segunda. Terceira responsabilidade. Ser responsável é a habilidade de dar respostas aos meus atos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que ativas. Né? Pequeno Príncipe falava isso. E o bom samaritano foi tão responsável que ele levou aquele caído até uma hospedaria e ficou responsável. Pagou. E falou, olha, se ficar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu acerto com você. Existe uma ligação constante. E de repente eu, nas minhas coisas que posso fazer, eu não me ligo às pessoas. Eu entrego o prato de sopa e olha, está frio, tá não sei o que, fica com Deus, fica com Jesus. Não me ligo a elas. Posso voltar depois e tudo mais, mas não me ligo. Eu não me ligo com medo.
Medo de eu ter que cuidar, perder meu tempo. A quarta coisa é falar respeito. E respeito é aceitar o outro como o outro é. Isso é duro, né? Fala a verdade. É preciso amar as pessoas como se houvesse amanhã. Como é difícil amar o outro como o outro é. Eu quero consertar aqui, fazer ali, não dá? Não dá. Ele é daquele jeito. Eu tenho que aceitar. Eu só posso amá-lo. E se eu tenho tempo para julgar as pessoas, eu não tenho tempo para amá-las. O meu julgamento afasta a pessoa de mim. E eu dela. Quando eu respeito, eu não julgo. Eu atendo. Eu acolho. E por último, conhecimento. A gente volta lá. Que conhecimento? Teórico e prático. Não adianta só a teoria. Aquele filósofo Soren Kierkegaard, né, ele fala uma coisa muito interessante. Se alguém não se transformou naquilo que entendeu, na verdade, não entendeu. Eu entendo de amor. Cláudio, você vive amor? Não. Então você não entendeu nada, Cláudio. Você entende de perdão? Entendo. Você perdoa? Não. Então você não entendeu. O entendimento vem com a vivência, com a prática. Sem esse praticar, não existe entendimento. E, para aprender, eu preciso ter alguns requisitos para dominar, levar a sério as coisas, né? Porque, na realidade, a gente leva as coisas mais brincando do que a sério. Então, requisitos para dominar essa arte de amar. Quando o Chico foi começar o trabalho dele, Emmanuel apareceu e falou: Chico, você quer trabalhar mesmo para Jesus? Quero. Preciso de 3 coisas, Chico. Pode falar, Emmanuel. Estou pronto para disciplina, disciplina, disciplina. Que 3 disciplinas é essa? É igual 3 amor de Jesus para Pedro. Que 3 disciplinas é essa? Disciplina física, disciplina mental, disciplina emocional. Se eu não tiver essa disciplina, eu não consigo nada. E eu vejo que disciplinar é um trabalho muito constante. Por isso vem as 2 questões aqui, que é concentração, paciência e persistência. Porque na tradução de grego, de latim, do Velho e Novo Testamento, a mesma palavra significa paciência e persistência em muitos casos. Então, eu preciso de concentração, paciência e persistência. E se eu pegar, isso aqui é vontade. Porque vontade é uma força que tem que ser concentrada e constante. E a minha vontade, ou ela não é concentrada ou não é constante. E é por isso que eu deixo de fazer muitas coisas, até de aprender. Até para a gente fazer um estudo dentro da casa espírita, a gente precisa ter muita disciplina interna, não é disciplina externa. Eu preciso ter concentração, paciência e persistência. Eu sei que vocês aqui podem dar aula de amor para mim. Estão me ouvindo. Vocês têm que ter paciência. Convidaram eu para falar, então eu tenho que ter paciência para me ouvir. Não é? E vão ter que persistir de ficar sentado aí até o final. Então, é uma questão que a gente precisa treinar. Dentro dessa questão, amar, muitas pessoas falam, amar não é um sentimento. Eu demorei para entender isso. Daí vi que ele fala, amar é um verbo. É um verbo. E verbo é ação. Se eu não agir, não existe o fruto do amar, que é o amor. Então, é uma
escolha, eu escolho amar. Independente se o outro quer ou não me amar. E isso é difícil, porque a gente quer geralmente amar quem ama a gente. E aí Jesus lá no Sermão da Montanha fala o seguinte: publicano ama publicano, fariseu ama fariseu. Você é o que faz de especial. O que eu faço além do que todo mundo faz? Então é uma escolha. Porque se eu tenho que chegar em amar quem não gosta de mim, é uma escolha muito difícil, é uma decisão minha. Mas ele vai dar tudo o contrário. Eu não vou responder na altura dele, eu vou enviar coisas diferentes para ele. Isso quebra meus esquemas. Se ele te bater na face, você dá outra coisa. Se ele te pedir a túnica, você dá a capa. Se ele pedir para caminhar 1000 passos, você vai além. Escolha, decida. E é uma entrega e confiança. Se eu entregar e confiar, tudo bem. Só que é nessa sequência. Não é confiar para entregar. Eu tenho que entregar e confiar depois. E esse que é o problema. Porque geralmente eu quero confiar para entregar. E o amor, ele tem essa questão aqui. Tá bem? Antes de acabar ali, antes de falar a última coisa ali, alguém tem alguma questão, quer complementar, perguntar? Pode? Então, uma frase que Jesus disse: que ame ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, você tem que saber a quantidade de carinho, de respeito que você quer e deseja ao outro. É uma condição de amor. A grande pergunta aí para nós é uma pergunta assim: Clóvis, você se ama? Você se aceita? E eu vou ver que muitas coisas que eu não aceito, que eu não amo, eu transfiro para o outro. Porque isso que você falou, bem lembrado, é amor a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não amo o outro. Certo? E se eu não amo o outro, eu não amo a Deus. Porque João, ele coloca, né? Que eu falei já no começo. Se eu não amo quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus? Então, esse amor a mim mesmo é um amor muito difícil. Porque eu encontro desculpa para tudo que é as questões internas minhas. Dentro disso, até como você terminou, eu relembraria uma outra questão de Jesus, que é uma regra áurea de todas as religiões. Todas elas têm essa regra. Só que elas têm na questão negativa. E Jesus trouxe essa mesma regra numa condição positiva. Nas religiões estão assim de diferentes maneiras, mas não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. E Jesus, ele utiliza isso de uma forma positiva. Faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Então eu quero ser desrespeitado? Não. Então quem que tem que respeitar primeiro? Eu. Eu quero que o outro me escute? Quero. Então antes de ele me escutar, eu tenho que escutá-lo. E isto, de novo, quebra meus modelos que eu tenho. Porque se você olhar dentro dessa questão aqui, e esse aqui saiu um pedaço errado, um pedaço desse aqui. Se eu pensar, tem duas palavrinhas que fazem toda essa briga aqui. Minhas razões e suas razões. Quem está certo?
Eu tenho minhas razões, a senhora tem as razões da senhora, e vão começar a brigar. Eu não acredito em reencarnação, a senhora acredita? Mas eu não acredito. E daí, como é que vou ficar? Tá vendo? Cada um. Problema de cada um. Mas como é difícil a gente aceitar que é problema de cada um e deixar o outro com a ideia deles. Não vamos obrigado a aceitar. Então, minhas razões e suas razões não é laço, é nó. Não é? Tem até aquele autor que fala o seguinte: transforme minhas razões e suas razões em nossas razões. E aí é uma terceira via. E dentro dessa terceira via, a gente tem que dialogar, sentar, conversar e crescer junto. E aí a gente vai, quem sabe, ver isso aqui. Na carta de João, ele coloca assim: Deus é amor. Olha, Deus é amor. 2 vezes ele coloca isso. Então eu não sou amor. Eu não tenho amor. O amor é de Deus. E ele é absoluto nisso. E se eu pensar dentro dessa questão, Deus é amor, eu poderia, vou fazer aqui mesmo, eu poderia pensar num quadro comunicante, num vaso comunicante. Eu poderia pensar assim: eu tenho isso aqui, eu sou esse vaso comunicante aqui. Deus está despejando agora sobre nossas cabeças a mesma quantidade de amor. A mesma. Ninguém aqui está recebendo mais ou menos. Porque não tem preferência. Então está caindo sobre mim uma energia amorosa. Como o amor é dar, eu tinha que, vamos dizer assim, está entrando 1000 aqui. A potência 1000 aqui. Quanto que está saindo lá? 1000. Hã? Zero. Sei lá. Está saindo um tantinho. Por quê? Egoísmo. É um medo de dar, não é? É um medo de dar. Então eu coloco aqui, que nem aqueles redutores lá de chuveiro, etc. Tal, eu coloco aqui, isso aqui. Eu tenho medo de dar. E trabalhar com esse redutor é o que eu tenho. Porque o amor de Deus, se a gente vê assim por nós, lá nessa carta, ele fala assim: Deus amou primeiro. E se eu entender isso, se eu entender que esse amor, ele já está dentro de mim, porque naquela mensagem de Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso: todos, do pior ao melhor, têm a mesma chama de amor dentro do coração. Todos nós temos, desde o pior até o melhor. Uns desenvolveram, outros não. Então, é a mesma coisa do perdão. Eu só vou perdoar se eu sentir que Deus me perdoou antes de eu errar. Até o erro que eu vou cometer, Ele já perdoou, porque Ele não precisa perdoar. Mas como eu acho que Deus não me perdoou, eu não perdoo o outro, porque é uma transferência da energia que eu recebo, que eu breco dentro de mim. Então, o amor de Deus por nós é a razão para eu amar o outro, porque Ele me ama. Ele me ama do jeito que eu sou, com os meus defeitos, com a minha maneira de ser. Eu sou filho dele, Ele me criou. Então isso é a razão para eu amar os outros. O amor dele em mim capacita eu para amar o outro. E o amor dele, através de nós, que seria isso aqui, não é? É o meio de amarmos o outro.
Só que sai aqui o meu nível de consciência. Se é Eros, se é Porneia, sei lá o que for. O meu nível de consciência. Então, dentro desse aprendizado do amor, a gente tem medo de dar. Eu vou... Que horas são? 9 e 6. Ah, então... bater. Então vamos fazer uma brincadeira com você. Isso aqui. A brincadeira vai ser o seguinte. Alguém já leu o livro Carícia Essencial do Roberto Chinachique? Um livro antigo pra caramba? Olha, pegando essas coisas veradas. Coisas de louco. Ele fala lá, ele fala das carícias quentes e das carícias frias. Logo no começo, né? E ele diz que existia uma terra onde as pessoas não tinham medo de trocar carícias quentes. Que as carícias quentes eram totalmente dadas. Mas um dia, chegou uma pessoa intrusa naquela comunidade e ficou olhando a maneira de ser das pessoas. E de repente ela chegou para o marido de uma mulher e falou o seguinte: olha o que sua mulher está fazendo com seu filho. Ele falou: está dando carinho, mas se ela der para ele, vai faltar para você. Não precisou falar mais nada. Acabou com a graça. Então, essa questão foi se esparramando. E as pessoas ficaram com medo de dar carinho quente. E começaram a dar carícias frias. A se isolar, a responder mal, a ter medo de se aproximar, a fazer um monte de coisas que eles estavam acostumados. E isso é normal na nossa vida. Até que um dia chegou uma outra pessoa, e essa outra pessoa chegou e falou assim: de onde eu venho é diferente disso aqui. Lá a gente dá carinho. E ela começou a dar. Porque ela acreditava numa coisa que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E tem duas palavrinhas que elas mudam uma palavra, uma letrinha no meio delas, e ela é complicada. Falta e farta. Vocês trabalham com a falta ou com a farta? Com a falta. Nós trabalhamos em cima da falta. Da falta, não da farta. E quem trabalha em cima da farta é porque tem para dar. Quem trabalha em cima da falta é porque quer receber e tem medo de ficar sem. E isso é muito sério no nosso mundo. O nosso mundo, ele gosta de fazer isso aqui com a gente. Trabalha, faz tudo, está faltando isso, está faltando. Porque você tem para dar, Clóvis. Não tem nada. Então, farta não faz parte do meu dicionário. Aí eu acho bonito Jesus falar: eu vim, Clóvis, para você ter vida e vida em abundância. Que eu recuo. Muito bem. Isso aqui vai fazer parte de uma coisinha pra gente, tá? Eu vou ter que cortar um pouquinho. Não importa. Eu corto. Na realidade, isso aqui é algodão doce, né? Isso aqui também podia ser a pipoca. Não, como que é aquele negócio? Daquela Marshmallow. poesia, não é da máquina que está engripada, tá? Então, é uma pipoca. É uma pipoca. Tá bom? Uma pipoca.
É uma carícia fria, uma carícia quente. Que cor? Muito bem. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês que estão com a pipoca aí e a máquina quebrada, que vocês façam uma coisa para mim. Sobrou? Na realidade vai ser o que cada um quiser. Vai ser o que você quiser. Muito bem, vocês estão aí, né? Tem gente que está sem a pipoca ou sem a carícia quente, ou sem a carícia fria. Está lá. Eu quero que vocês dividam essa carícia com quem não tem e com quem tem também. Para isso vocês vão ter que levantar do lugar, gente. Nada de sentar. Deus abençoado do céu. Pronto? E aqueles que começaram com uma coisa, pode ver que tem uma diversidade nas mãos de vocês. Tem uma diversidade colorida, quer dizer, são vários tipos de amores que a gente não teve medo de dar nem de receber. E dentro dessa questão, a gente está com uma coisa dura e a gente está com uma coisa mais volumosa e macia. Isso é o amor. Então a gente está aprendendo a amar. Não podemos ter medo de dizer que a gente sabe amar, porque não sabemos que estamos aprendendo. As duras custas. Um dia eu ainda vou ter capacidade de decorar as coisas. Mas para encerrar eu queria ler esse texto aqui. Eu, estou aprendendo a aceitar as pessoas, mesmo quando elas me desapontam, quando fogem do ideal que tenho para elas, quando ferem com palavras ásperas ou ações impensadas. É difícil aceitar as pessoas como elas são, não como eu desejo que elas sejam. É difícil. É muito difícil, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo a escutar com os olhos, a escutar com os ouvidos, a escutar com a alma, a escutar com todos os sentidos. Escutar o que diz o coração, o que dizem os ombros caídos, os olhos, as mãos inquietas. Escutar a mensagem que se esconde entre as palavras corriqueiras e superficiais. E descobrir a angústia disfarçada, a insegurança mascarada. E também a vanglória exagerada. Penetrar no sorriso fingido, a alegria simulada e descobrir a dor de cada coração. Aos poucos, eu estou aprendendo a amar. Estou aprendendo a perdoar. Pois o amor perdoa. Lança fora as mágoas e apaga as cicatrizes que a incompreensão e a insensibilidade gravaram no coração ferido. O amor não alimenta mágoas com pensamentos dolorosos. Não cultiva ofensas com lástimas ou autocomiseração. O amor perdoa, esquece, extingue todos os traços
de dor no coração. Passo a passo, estou aprendendo a perdoar, a amar. Estou aprendendo a descobrir o valor que se encontra dentro de cada vida, de todas as vidas. Valor soterrado pela rejeição, pela falta de compreensão, carinho e aceitação. Pelas experiências vividas ao longo dos anos. Estou aprendendo a ver nas pessoas a sua alma e as possibilidades que Deus lhe deu. Estou aprendendo. Mas, como é lenta a aprendizagem. Como está sendo difícil para mim amar. Todavia, andando, tropeçando, errando, estou aprendendo. Aprendendo a pôr de lado as minhas próprias dores, meus interesses, minha ambição, meu orgulho, quando esses impedem o bem-estar e a felicidade de alguém. Como é duro amar. Eu estou aprendendo. E vocês já sabem amar? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado.